Maravilhoso, povo de Deus. Mais uma palavra eu estou trazendo para vocês aqui. Já desejando a paz do Senhor. Deixa eu me ajeitar aqui. Elegante, bonito para fazer a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus para vocês, né? A paz do Senhor Jesus. Eu voltei de novo. Olha como é que eu tô. Eu não tô branco desse jeito aí não, pessoal. Esse é negócio da luz aqui, viu? É porque o pessoal diz que bota uma luz, aí você fica branco, né? Porque eu tô bem moreninho do sol. Eu tô levando um bocado de sol. E tô mudando de assunto, né? Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Mais uma palavra aqui. Uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Tem um ar-condicionadozinho aqui, ligado. Graças a Deus. E eu estou trazendo com muita felicidade mais uma palavra de Deus para mim e para você, né? Nesse nosso canal. E eu acredito que vocês estão muito felizes, né? Por estar me vendo de novo. Tem muita gente que faz tempo que não me vê. Aí diz assim, como será que está o missionário Sandro? Mais nunca ele fez vídeo. Mais nunca a gente sentindo falta aqui dos vídeos do missionário Sandro, né? Como é que está ele, a esposa dele? Mais nunca a gente viu ele. Irmão, a gente está bem, graças a Deus, né? Graças a Deus, na santa paz do Senhor, né? As lutas, você sabe que é todo dia, constantemente lutas e lutas e lutas e lutas. Mas bem antes de trazer a palavra que eu vou abrindo aqui, eu vou deixar aqui para vocês se inscreverem no canal, sem compromisso, para me ajudar. Se inscreve no canal, aí você aí curta, compartilhe e ative o sino para chegar a todos os vídeos. Eu queria também pedir uma ajuda de vocês, né? Se vocês puderem ajudar, né, contribuir, eu agradeço demais. Vocês puderem, né? É só se puder, vocês não têm obrigação, né? Mas não é pedindo dinheiro não, povo de Deus. Eu queria só que vocês compartilhassem os vídeos, me ajudassem a evangelizar, porque evangelizar é necessário, povo de Deus. E eu fico muito feliz por trazer a palavra de novo. Estou com a Bíblia e estou com o celular, viu? Eu vou estar olhando para os dois lados, porque quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando ceguinho dos olhos. E não é bom não, né? Deixa eu também trazer a palavra aqui para vocês, bem antes, uma palavra poderosa que Deus mandou falar para mim, né? Para mim, e agora Deus disse, vai e compartilhe com seus irmãos, né? Eles têm que saber do que Deus conversa comigo, irmão. Então eu preciso compartilhar com vocês, porque eu aprendi a correr do pecado. Eu estou todos os dias correndo do pecado, correndo das coisas que não agradam a Deus. Então Deus disse para mim falar para vocês, não mentir para os seus irmãos quando for dar a palavra. Por quê? Porque se você estiver mentindo para os seus irmãos, você só vai estar mentindo para eles. Porque Deus, ele diz que está vendo tudo. Então não minta para os seus irmãos. Fale somente aquilo que Deus colocou para você falar. Povo lindo de Deus que tem congregação, né? Eu vou falando aqui logo para os grandão da Galileia, não é não, viu? Porque só tem um, é Deus. Mas ele se sente às vezes grande, né? Muito importante. Então vocês que são importantes para Deus, que é chamado ali como anjo, né, da igreja, né? Que tem as suas congregações, você sabe que eu estou falando de você mesmo, né? Então, Deus diz para você não mentir para os seus irmãos. Não precisa contar a história, enrolar as palavras de Deus. Deus te deu a sabedoria, Deus te deu a inteligência. Deus, ele só quer usar mais o seu espírito para que ele possa, através de você, falar com o povo, né? Que não é o meu povo nem é o seu, é o povo de Deus. Então deixa Deus usar o teu corpo, o espírito, para que as pessoas aprendam. Então assim nós não vamos mentir para os nossos irmãos, nós vamos falar aquilo que Deus, né, pediu para nós falar. Por quê? Porque o próprio Deus vai estar comigo e com você, usando o nosso espírito, com letrinha maiúscula, né, minúscula, porque letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus. Vocês têm que entender, explique para os seus irmãos isso aí, não fique enrolando não. E outra, não vá contar história, né? Não vá viajar para Israel, não vá viajar para o Egito, não vá viajar para outro país e chega contando as suas historinhas, né? Os contos, né? E trazendo, sabe o que? Tenha muito cuidado.
Não vá trazer doença lá de fora para cá, não. O Brasil não, para estar adoecendo os irmãos com palavras e tortas, com palavras que não convêm ao Senhor, ao nosso Deus. Então, você que me conhece, que gosta de mim e que me ama, né? Deus ele fica muito feliz com você, mudando de assunto, né? Porque eu já dei a palavra, né? Então Deus disse, não minta para os seus irmãos, não se desvie para um lado nem para o outro, só o caminho correto que é nosso Deus, né? Não volte para trás, né? Não conte história, não desvie as palavras, e o nosso Deus ele vai ficar conosco muito feliz, vai ficar comigo e com você. Sempre levar a palavra correta. E dessa vez eu estou trazendo aqui para nós o livro de Gênesis. Gênesis, o capítulo é 18, o versículo é 23. Gênesis 18, viu, povo de Deus? E o capítulo é o 23, viu? Olha, Deus é maravilhoso. E aqui na palavra na Bíblia está dizendo que Abraão intercede, né, por Sodoma. Mas será que é por Sodoma mesmo? Você pensando bem, será? Quem era que estava lá em Sodoma? Se ele lá não tivesse em Sodoma, tu acha que Abraão ia interceder por Sodoma? Vá para mim, irmão, que Deus me usa, que Deus fala comigo e que Deus diz para mim, não mentir para vocês. Eu vou mentir. Tu acha, por que tem aqui Abraão intercede por Sodoma? E o que é Sodoma? É quem? É uma mulher, um homem? É uma cidade, povo de Deus. É um lugar que ali, na verdade, primeiro o sobrinho de Abraão, chamado Ló. Aí o pai de Ló morreu, e aí Ló criou, o Abraão criou Ló como seu filho, né? Agora Ló estava onde? A gente vai ler, né? Vamos pegar do capítulo, né? Como eu falei para vocês, 18. E aí a gente vai pro o versículo 23 em diante, povo de Deus, para a gente meditar na palavra de Deus, para a gente ler. Vocês entendem que é muito bom quando a gente se encontra de novo, que a gente fica feliz. Aí você fala assim pro seu pastor aí, pastor missionário santo está trazendo a palavra, ó, eu gostei da palavra dele. Aí você diz assim, olha meu bispo, a palavra aí poderosa, meu bispo. E aí eu sei que vocês me amam. Aí chega outra pessoa aí, viu lá, apóstolo, é que tem muita gente subindo de cargo, pessoal, ligeiro demais. Eu não sei o que é isso. Deus está sendo tão bom com vocês aí do outro lado, que vocês estão subindo rápido demais de cargo. Eu não sei o que é isso não, mas eu sei que Deus está com você, povo de Deus. Eu sei que você é um povo lindo que vai morar no céu, porque eu creio, eu acredito. E vamos para a palavra? Vamos para a palavra? Vocês me amam? Então pronto. Se vocês me amam, eu amo vocês da mesma forma. Ó, tem a Bíblia e tem um celular. Eu vou ver aqui, no celular eu coloquei Almeida Corrigida, né? E aqui na minha Bíblia é outra, como é que se diz que eu digo para você? Outra linguagem, povo de Deus. A aplicação da leitura, estudo, meditação, né? Eu vou ler por aqui pela Bíblia, porque eu gosto de ler pela Bíblia. Mas a gente vai vendo os dois lados. Vocês aí já abriu a Bíblia de vocês? Sabe por que eu estou fazendo isso tudo? É para que você tenha uma Bíblia digitalzinha aí. Eu sei que você tem 2 celulares. Eu sei muito bem que você tem tablet. Eu sei muito bem que você tem computador, tem televisão. Eu sei muito bem disso. Eu sei de tudo. Por quê? Porque Deus me dá a visão. Por isso que o nome do canal é esse aí. É esse que você está vendo. Deus me dá uma visão sobrenatural, irmão. Então, se Ele me deu uma visão, Ele abriu os meus olhos, os meus ouvidos, o que é que eu quero mais? Eu só vou ser enganado se eu quiser. Ó, Gênesis capítulo 18 e o versículo 23 em diante. Abraão intercede por Sodoma. 23, vamos lá, pessoal. E aproximou-se Abraão dizendo,
destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, né, o destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Viu? Abraão falou aqui, né? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com, né, olha, com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra. Viu? Abraão falou isso aí, né? Porque é por isso que está o nome aqui, ó. Ele está intercedendo, ele está conversando com Deus. Interceder, irmão. Deixa eu ver aqui. Interceder o quê? É conversar com Deus, é? Interceder é a mesma coisa que clamar? Vocês sabem, para me ajudar também. Vocês precisam me ajudar. Então, Abraão aqui está procurando conversar com Deus. E Deus, ele fala com Abraão. Olha aí o que Deus falou com Abraão. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar, olha aí, viu? Depois nós vamos conversar bem direitinho. Achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo. Pouparei tudo, né? Pouparei tudo a todos. Pouparei tudo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Deus, ele não já falou a Abraão, né? E por que Abraão ainda foi nessa conversa fiada? Tá vendo como a gente é? A gente é desse jeito aqui, viu? A gente, quando a gente está se distanciando de Deus, a gente fica procurando mais o nosso eu, povo de Deus. Tem que prestar atenção. Olha o 28. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5. Olha só, viu? Toda a cidade, e disse: não a destruirei se eu achar ali, e disse, viu, Deus, né? E disse Deus, né? Não destruirei se eu achar ali 45. Ó, primeiro, né? Abraão falou 50. Aí ele diz, né? Aí ele com a malícia, né? Para mim é malícia. Porque a pessoa ali, que eu sou pó, não sei o que, Jesus, Senhor. Né? Aí eu sou pó, que não sei o que. Mas se tiver 45. Não é malícia não? É o quê? Aí Deus fala: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhes e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Mais uma vez, nós querendo, olha só para você ver. Isso aí não é querer enganar Deus, não. Você não começou com 50? Você não falou 50? É como muita gente diz os 300, né? Muita gente fala dos 300 mais por ó. Quero ver falar a verdade dos 300, bem direitinho. Sem tio, sem tirar nada. Fala dos 300 bem direitinho. Aí Deus ainda fala, viu? Aí o 30. Disse mais: ora, não se irei o Senhor
se eu ainda falar. Olha, viu? Não, ó, viu? Não se ire, Senhor. Se porventura se acharem ali 30. Aí Deus, ó, e disse: não o farei se achar ali 30. Poxa vida, pessoal. Que é isso? O que é isso, hein? Pelo amor de Deus. Que fé é essa? Se porventura acharem ali 20, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Poxa vida, gente. Que é isso, hein? 32. E olha só. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E ele voltou ao seu lugar. Eu não vou ler mais não, porque nós vamos falar só dessa passagem aqui, né? Foi aqui do Gênesis capítulo 18, do versículo 23 ao 33. Porque eu sei que através dessa leitura e desse capítulo e desses versículos, Deus ele me usa muito mais para falar com você. Porque não é eu aqui não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim, e em você também. Agora vamos falar lá, né? Sobre aqui, né? Que nem eu falei. Por que aqui o livro fala assim, ó? Abraão intercede por Sodoma. Aí você viu quem está lá? Vocês perceberam quem estava lá em Sodoma ou não? Vocês já leram direitinho outras coisas aí? Outros capítulos, outros versículos? Tu acha que Abraão foi falar com Deus só por causa daquele povo? Se Deus ele já estava sentindo catinga de podre daquela multidão ali, de tanta imundice que está havendo dentro da congregação. Deus já estava com o nariz insuportável de tanta catinga, de podridão, de tanta mentira, de tanta falsidade, de tanta destruição de vida, matando a vida, usando a palavra de Deus, na verdade, entortando tudo. As pessoas entram para se curar de feridas, de doenças, de muita coisa. As pessoas saem morto dentro do caixão. Não é para ser curado? Não é para ser curado? Ali Deus não levantou os discípulos. Você não quer ser discípulo, não? Você não quer ser apóstolo? Não botou o nome de apóstolo? Deus ali ele falou que já está fedendo e vai destruir tudo. Abraão estava preocupado com Ló e sua família. Bem antes, o que é que aconteceu, irmão? Vou deixar bem claro e vocês ficam até o fim, porque senão vocês não vão entender. Se vocês não procurar a escutar a verdade de que Deus quer falar para você, através das pessoas, que Deus precisa de um corpo e de um espírito para que ele possa usar. Porque se ele não tiver um corpo nem um espírito, irmão, Deus ele vai usar as pedras mesmo assim. Essa é a realidade da gente. Se eu não der ali para o nosso Deus o espírito, mais espírito de que carne, mais espírito, e aí Deus vai usar. E se eu não fizer isso, ele vai usar as pedras. Aí sabe o que é que acontece? Você vai ficar vendo as pedras falar, aí você vai dizer assim, ó, não é que ele está certo? Ah, mas nessa parte ele está errado. Ah, mas nessa parte ele está certo. Então é pedra, irmão, falando. Por quê? Porque você não está fazendo a vontade de Deus, eu não estou fazendo a vontade de Deus, então as pedras vão clamar, vão falar, para que fique sabido você quando Jesus voltar,
para que fique sabido eu quando Jesus voltar, povo de Deus. E aí, olha só, o que eu fico pensando aqui, tem gente, irmão, né, que tem filhos, a gente tem filho, a gente constrói família e tem filho. O que acontece? Se você não ensina aos seus filhos o caminho que se deve andar, você acha que quando ele tiver com 10 anos para frente, você acha que ele vai pensar o quê? Ou você acha que ele vai querer o quê? Se você não leva ele para a igreja, se você não ensina a ele, ó, meu filho, minha filha, não é assim não, as coisas são assim. A vida é difícil, mas se você estiver no caminho correto com Deus, aí se torna melhor, porque Deus é o nosso alívio, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia de tudo. Então, meu filhozinho lindo, minha filha linda, vamos comigo para a igreja. Ah, meu pai, minha mãe, eu não gosto não. Mas vamos, meu filho, procure gostar das coisas de Deus, porque as coisas do mundo não prestam. As coisas do mundo é passageira, é uma alegria passageira, né? Não, vou ficar aqui com meu celular. Isso tudo passa, sabe por quê? Porque nós vamos crescer e envelhecer, meu filho. Você está pequeno hoje, mas daqui a pouco você está com 15 anos, você está com 20 anos, daqui a pouco você está com 30, daqui a pouco você está com nem seu pai de 50 anos. Se você não buscar a servir a Deus de verdade, de repente você nem chegue a uma idade que nem o seu pai vai chegar. Mas vocês não querem ensinar. Deus fala que o primeiro ministério é dentro da nossa casa. Se nós não quisermos ensinar aos nossos filhos, então sabe quem é que vai ensinar? Não é lá não, é lá. Vem de lá para ensinar aos seus filhos. Não é aqui não que estou falando não, é de lá, lá de baixo, né? Aí as trevas vem com peso, força e garra para pisar em cima e dizer assim, ele é meu, ela é minha. Você não quis ensinar, pode deixar comigo, vem. Aí, resumindo do que você não está entendendo nada ainda, o que eu estou tentando dizer aqui é para vocês que o pai de Ló, né, se foi. Abraão disse, meu sobrinho Ló, agora eu vou criar você. Você para mim é como um filho. Mas olha, Ló não poderia acompanhar o seu tio e pai até o final da vida dele, ter sua família ali naquele povoado, ter seu trabalho, ser bem sucedido ao lado dos seus pais, ao lado da sua mãe, do seu pai. Você poderia ser bem sucedido, bem sucedida e viver uma vida de maravilha na presença do Senhor. Isso era Ló para ter feito. Mas aí Ló ficou com inveja do seu tio pai. Ele ficou vendo ali que Ló tinha coisas e disse assim, eu quero também. Olha só lá, Lúcifer lá no céu, maquinando as coisas contra Deus. Vocês acham que não dá continuidade não? Dá continuidade, irmão. Se nós não tiver com Deus, vai dar continuidade às coisas das trevas. A gente vai trabalhar para as trevas. Se nós não trabalhar para que a gente ganhe as vidas para o reino, a gente vai trabalhar para matar aquelas vidas. A gente vai trabalhar para o Satanás. Se nós não viver a vida de Cristo, nós vamos viver a vida do cão. É isso que a igreja tem que passar para vocês. E vocês aprender as coisas de verdade, não ficar ali enrolando as pessoas, passa 2 horas de culto, aí se arrupeia todo dia, eu estou todo arrupiado, aí a labaxúria sobe, com um bocado de língua. Deus me falou sobre essas línguas todinha, depois eu vou trazer uma palavra sobre as línguas, e vocês vão ficar rindo, porque é a pura verdade, porque Deus não é mentiroso. Quando Deus revela as coisas, irmão, é tudo correto, tudo certo. Cabe você, né, aceitar. E você que é mentiroso, com certeza você não vai aceitar. Você vai discordar na hora e vai mangar de mim. Porque vai dizer que eu tô louco. E eu tô louco por Deus. Louquinho. E aí não seria melhor Ló fazer isso? Tá ao lado da sua família, do seu tio e pai, das pessoas que ali ama ele fazer sua família ali, ter sua esposa, seus filhos, suas filhas, que ele teve filha, né? Mas não, Ló viu crescer o olho e resolveu
sair de perto de Abraão. Aí Abraão ainda foi assim bom. Abraão ainda foi bom. Nessa horinha, Abraão ainda foi bom. Né? Foi bom assim, num termo de ser bom para ajudar. Não é no termo de ser bom como Deus é bom, não. Porque tem vários tipos de bom, né? O único bom de verdade é Deus. Aí Abraão disse assim, ó, Ló, escolha um caminho, porque o caminho que você escolher, eu vou para o outro. Escolhe o melhor caminho, veja, olha tudo isso, e aí nós vamos, já que você está querendo ir, aí Ló olhou, aí viu sua família, aí apontou para Sodoma. Ele viu um negócio bonito de longe. Olha só quando a pessoa está sem Deus. O diabo ele dá tudo. O diabo ele dá tudo. Ele mostra tudo de longe. Aí você já ama, já vai boa, olha. Tudo que eu queria. Não preciso mais de nada. Aí Ló vai lá para Sodoma. E Abraão vai para o outro lado. Um lugar que para Ló disse, não, aí não é bom não presta não, esse lugar aí. Vou para lá. Aí Abraão ainda fez isso. Hoje em dia, os nossos filhos, quando completam 15 anos, eles já vão se embora de casa. Eles até fazem confusão. Ou quer fazer confusão, porque na verdade se não é usado por Deus, é usado por Satanás. Então, o diabo vai entrar na mente e ele vai ali ficar cutucando até a pessoa mesmo enlouquecer e fazer uma confusão dentro de casa, né? O seu filho ou a sua filha vai ali estar procurando, chega assim, irmão, ó, quando você não está com Deus, você fica com sede de fazer coisa ruim, você fica ali, isso aqui, você chega sobe assim de maldade para fazer contra o seu próprio sangue. Não estou falando nem com o povo de fora do mundo, não. Contra o seu próprio sangue, aquela pessoa que esteja com você ali durante 12 anos, 15 anos. Tem gente com 12 anos, irmão, já fez tudo que não presta. 12 anos. 12 anos já fumou, já bebeu, já andava tacando pedra em carro dos outros, já andando riscando as paredes da casa. 12 anos de idade, apertando campainha e correndo, fazendo confusão, procurando confusão. Mas por quê? Porque o pai e a mãe, eles nunca quiseram levar ele para a igreja para ensinar os caminhos que se deve andar. Da mesma forma, né? Tem muitos aí. E agora Ló? Abraão ensinou a Ló as coisas de Deus? Será que Abraão ele falava sobre Deus para Ló? Será que Abraão era ruim para Ló? Eu acredito que não era. Por quê? Porque ele ensinou a ele a melhor coisa e tinha ele como um próprio filho. Mas quando você não tem Deus, não busca Deus, você vai viver como? Você vai viver com pensamentos maus, sendo ambicioso e ambiciosa por coisas. Eu quero viver uma coisa melhor. Eu já estou cansado de comer pão, já estou cansado de comer cuscuz com ovo, eu já estou cansado de tomar suco de limão azedo, já estou cansado. É tomar uma Coca-Cola, uma Fanta, uma pizza, um sushi. Aí o mal fica só maquinando na sua mente, jovem, rapazinho, na sua mente, menina. Por que não ouviu Deus através do seu pai e da sua mãe? Por que você não buscou Deus? Por que você buscou o lado errado? Eu estou tentando explicar e estou trazendo aqui a passagem de Abraão, né? Como eu falei para vocês, a passagem aqui em que ele está intercedendo por Sodoma, mas na verdade não é que ele está intercedendo por Sodoma porque ele gosta da cidade, não é isso, é por causa de parente que ele ainda ama, como eu, né? Como uma mãe, como um pai que ama o filho e que ainda acredita. Mas tem momento que Deus diz assim, você infelizmente
a sua oração é em vão, porque ele já está consumido, ela já está consumida. Não adianta orar, porque o inimigo ele já se apossou de uma forma que ela já se destruiu, ele já se destruiu. Tem momento, irmão, que a gente tem que deixar só na dispensação de Deus. Não adianta a gente chegar e ficar se martirizando, se acabando. Enquanto a gente sofre, a gente adquire uma doença grave. Enquanto a gente sofre, a gente envelhece mais ligeiro. Enquanto a gente fica pensando naquele nosso filho que foi morar com o pai e que hoje para você ele chega assim como se o cara que estivesse bem. Na verdade ele não está bem, ele está mal. Ele só finge que está tudo bem. Porque o certo é ele estar no caminho do Senhor. Ela está no caminho de Deus. Ló ele foi lá para Sodoma. Então o que foi que Ló fez? E Ló já era um cabra velho já, né? Pai de família, né? Já fez sua família. Então ele não era uma pessoa nova. Imagina, se ele tivesse ouvido Deus, Ló, viu? Bem antes, e ali ele tivesse acolhido. Não tinha precisado de hoje eu estar lendo isso. Mas por que eu estou lendo isso? Porque existem pessoas desse jeito. E por que Deus escreveu a Bíblia? Para que eu e você não cometa os mesmos erros, papai e mamãe. Não cometa. Tá aqui, ó. Tá tudo na Bíblia. Eu não estou aqui enrolando palavra, eu não estou aqui entortando palavra, eu não estou aqui voltando para trás, eu não estou tirando vírgula, eu não estou aumentando nada. Eu só estou explicando para vocês o que Deus está pedindo para mim explicar, porque vem para mim e volta para vocês aí do outro lado, né? Então, olha o que acontece. Olha o que acontece. Aí Abraão, ó, ele vai e intercede. Aí ele vai pedir a Deus. Senhor, eu não queria que acontecesse isso, Senhor. Aí o Senhor conversou e disse que vai destruir tudo, Senhor. Aí Deus disse, né? Cuidado, congregação. Lá embaixo eu já estou sentindo a catinga de podridão daqui de cima, porque eles não fizeram nada, eles estão destruindo as vidas. De vez eles salvar as vidas para o reino, eles estão cada vez mais perversos, destruindo as vidas, e eles estão fingindo que está me servindo tão bem que ele está enganando todo mundo lá embaixo. Por quê? A aparência, em primeiro lugar. As pessoas se iludem com a aparência. As pessoas, é mais fácil as pessoas chegar e abraçar uma pessoa bem parecida que quer fazer o mal para ela, de que chegar e abraçar uma pessoa toda suja, que ali pode dizer assim, ó, Jesus te ama, Jesus quer o melhor para você e Jesus está te dando livramento. Jesus está te dando livramento nesse momento de alguém que você vai abraçar. Aí o que é que acontece? Aparência, formosura, simpatia, educação, que o diabo ele aprende tudo isso e ele ensina ali aqueles seus, né, os seus, né, que são escravos, para fazer a mesma coisa. São tudo inteligentes, estudiosos da palavra, né, porque existe assim, ó, existe eu estudar, existe Deus falar. Existe eu estar estudando e existe Deus me usar. E existe o meu estudo para fazer o que eu quero, com o que eu quero, para o meu benefício próprio, para o meu... Vou dar um exemplo. Olha o que eu construí. Olha isso tudo. Aí o que é que se diz? O que é que um rei fala? O que é que um rei fala quando ele diz constrói tudo? Ele se acha o império dele, irmão. A mesma coisa é que a gente sem Deus. A gente é pequenininho, mas quando a gente começa a crescer, a gente não quer mais um carro pequeno, a gente quer uma caminhoneta. A gente pode ser desse tamanho de altura que nem Zaqueu, mas a gente quer uma caminhoneta para pular, nem que bote uma escada para subir e se sentir poderoso. Não quer mais uma casinha, daqui a pouco quer um sítio. Eu quero um sítio agora. Se eu já comprei uma RAM, agora eu quero um sítio. E agora eu não quero mais só o sítio não. Agora eu vou comprar uma chácara, vou comprar uma fazenda pequena, uma mini fazenda, e vou querer agora cavalo para me galopar.
É assim, nós somos desse jeito. Se nós não tiver Deus e nós tivermos a autoridade de Satanás, a gente vai fazer isso, porque o diabo ele dá tudo. Mas quando ele puxa e ele cobra, se prepara. Se prepara e não reclama não. Não reclama não, para depois não dizer assim, ah Senhor, me ajuda, Senhor. Ah Senhor, me dá minha saúde, ah Senhor, mas eu quero cantar de novo, eu não estou conseguindo cantar, Senhor. Ai, minhas cordas vocal. Eu quero que o Senhor me mande mais louvor, Senhor. E agora com a inteligência artificial, que está muito mais fácil para você. Olha o que é que o diabo dá. Viu? Vê se a inteligência artificial é de Deus. Eu chego lá e digo assim, ó, olha, vou até ensinar vocês, para vocês verem como o diabo faz isso, ó. O diabo faz assim, ó, pega uma Bíblia, pega a palavra da Bíblia, pega lá o livro de Salmo, bota lá na inteligência artificial, faz lá e diz que foi você que fez. Viu? Ensina vocês a mentir. É isso que eu queria que vocês entendessem, que o diabo ele é mentiroso, o diabo ele é enganador, o diabo ele é perverso, né? E aqui sobre o que eu falo sobre Abraão e o que Abraão está falando aqui com Deus, é que Abraão, ele não foi justo com Deus. Mas vê se Deus chegou em nenhum momento a dizer assim, Abraão, tu tá pensando que eu sou mané? Abraão, tu tá pensando que eu sou um babaca, que tu tá querendo me enganar? Vê se nenhum dos momentos que Abraão aqui abriu a boca dele aqui e querendo enganar Deus. Vê se Deus chegou, que nem ele, às vezes você e eu fica querendo enganar para se beneficiar das coisas. Eu tenho que correr disso, você tem que correr disso, então a gente tem que correr disso. Será que eu faço isso? E você, será que você está fazendo isso? Será que a gente está me enganando as pessoas? Será que eu estou arrancando dinheiro das pessoas para se beneficiar? Será que você aí na sua congregação, será que você está enganando o povo? Com propósito, com voto, dízimos e oferta, coluna do meio, coluna de baixo, coluna de cima, coluna de tudo que é de jeito, fingindo ter um espiritual que é de Deus, andando todo torto para dizer que está torto, para dizer que é de Deus, mentindo, e outra, não tem nem identidade, fica sugando as coisas que assiste e imitando as pessoas. Finge tão bem que às vezes até eu fico, rapaz, será que é verdade? Até eu fico pensando que é verdade, que Deus me deu uma visão sobrenatural, até eu fico assim. Aí Deus disse assim na palavra, olha, vai vir muitos, que você vai achar até que é verdade. E tá aí, tudo em cima do altar. Patifaria de gente mentiroso. Aí cadê que você chega e leva a palavra bem direitinho para os seus irmãos? Aí você chega e vai falar assim, ó, o missionário aí, ó, deu uma palavra ótima. Ó, meu bispo, foi top, viu? Foi show, meu bispo. Merece, viu? Eu assino embaixo lá, o missionário Sandro, ele foi correto nas palavras. Aí o seu apóstolo, o seu pastor, o seu bispo vai dizer assim, mas não achei não. Não achei não, achei que ele é muito atrevido. Atrevimento nas palavras de Deus, muita gente pode pensar isso, irmão. E outra, se você acha que de repente eu estou errado nas palavras e você quer que eu melhore, eu recebo a sua oração. Eu peço que vocês orem por mim e digam assim, ó, Senhor, dê um novo coração para o missionário Sandro, né? Uma maneira melhor dele pregar a palavra, levar a palavra. Ele tem ali o dom de Deus que o Senhor deu para ele, uma das coisas que muitos não têm, ele tem. Mas dê um novo coração para ele. Faça essa oração de verdade, irmão, de coração para mim. Se você acha que eu estou precisando, que eu recebo de coração. Mas não vai fazer aquela oração lá, irmão, dos infernos não, para querer me matar. A oração do Satanás. Não faça isso não, que aí Deus está vendo, aí de repente, por conta de orações contrárias, você vai terminar pagando preço. E sua descendência, primeira, segunda, terceira e quarta geração daqueles que aborrecem ao Senhor. Aí você vai querer que a sua geração, os seus filhos, pague pelo um preço, porque você não está
se alegrando com o que eu estou levando, aí você vai fazer. Pode deixar meu pastor. Vou levar ali um clamor ali, vou chamar os varões ali para ir para o monte. Pode deixar, meu pastor. Pode deixar, meu bispo. Pode deixar. Não se preocupe não, se preocupe não. Daqui a pouco ele sai do canal de novo, aí a gente fica sossegado. Não se preocupe não. Sabe qual é o problema, irmão? É que os mentirosos, ele tem raiva da verdade. Está na palavra de Deus. Os mentirosos, ele quando é muito, irmão, ele tenta atacar a verdade de Deus e destruir. Olha só o fariseu lá. O fariseu, quando Nicodemo foi falar com Jesus. Nicodemo cheio de malícia com Jesus. Depois lê para tu ver. A noitinha com Jesus lá. E Jesus dizendo para ele que ele tinha que nascer de novo. Pedindo a ele para ele sair daquele lugar de mentira. Usando a palavra de Deus, do Pai. E Jesus falando com Nicodemo. E Nicodemo com malícia com Jesus. E Jesus só é educado. O nosso Deus é educado. O nosso Jesus é educado. Pai, Filho e Espírito Santo é educado. Tudo é um só. E eu não queria finalizar aqui não, mas Deus disse que você já deu a palavra, meu filho. Não precisa mais falar mais nada, né? Mas só para finalizar aqui, o que eu estou dizendo para você que é muito sério. É muito sério. Ensine as suas crianças para que eles entendam que você é sacerdote de casa, que você é uma missionária, viu? Olha, entende bem. Ó, o meu pai é um sacerdote de casa, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Eu vou seguir a ele, né? Vou seguir junto e vou viver a vida de Deus junto com ele até o fim. E se o filho vai crescendo, ó, ele vai adquirindo mais amor e mais gosto com as coisas de Deus. E você sendo verdadeiro com ele e sendo verdadeiro com você mesmo, para com Deus, e aí o seu filho ele vai ver Deus em você. A sua filha vai ver Deus em você. Por mais que tenha sofrimento, porque a gente cristão, a gente é um povo que é sofredor, mas a vitória sempre é da gente, que é do povo de Deus. Então, ensine o caminho, por mais que seja difícil, mas ensine o caminho, ensine de verdade, e você vai ver que quando ele tiver com uma certa idade, ele não quer saber de celular para estar jogando, ela não quer saber de celular para estar no TikTok, no Kawaii, no Instagram, que estraga tudo mesmo, estraga tudo, né? E de repente, se ela estiver nas redes sociais, divulgando o Evangelho do Senhor de verdade. Por quê? Porque ela aprendeu, eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi isso com meu pai, né? E ela ser uma menina e um rapaz abençoado na presença de Deus. E ela não vai morar em Sodoma, nem ele vai morar em Sodoma. Ele vai estar do lado do pai dele e da mãe dele, bem pertinho. Pai, eu estou aqui no outro bairro, mas estou bem pertinho, viu, do senhor. Mãe, eu estou aqui no outro bairro, mas eu estou bem pertinho. Daqui a pouco eu vou passar aí e vou levar uma pizza para nós comer junto. Daqui a pouco eu vou passar aí, mãe, pai, eu vou levar um sushi para nós comer. Vou levar um pedaço de bolo, aquele que o senhor gosta, meu pai. Meu pai, vou levar um pedaço daquela torta de ninho com limão. Isso tudo é porque eu gosto também, por isso que eu estou dizendo. Quem é que não quer, irmão, um filho na presença de Deus? Agora, as pessoas, infelizmente, é que não querem ensinar mais. Elas querem ensinar as pessoas a dar dinheiro para elas. Porque na mente só tem dinheiro. Chega a ficar assim, de biquíni. 1, 2, 3. Já parece um peixinho, aquele peixinho fica assim. Eu percebo tudo. Porque eu tenho uma visão, Deus me deu visão, então eu percebo tudo. Eu percebo tudo, irmão. Irmão, mas o irmão é muito fuxiqueiro. Não, eu tenho uma visão, porque existe o fuxiqueiro e existe um homem de Deus que tem visão. Então, o homem de Deus que tem visão, ele tem, por pura obrigação, de repassar para você a verdade de Deus. Então, está aqui, livro de Gênesis, o capítulo é o 18, versículo 23 até o 33. O título que está aqui é Abraão intercede por Sodoma, porque na verdade era para ser assim, ó. Abraão intercede por Ló, né?
e pede a Deus, né? Clama a Deus por Ló, pela proteção de Ló. Então, intercede por Sodoma, né? Então, se ele intercedeu pela cidade toda é porque Ló estava lá, porque senão ele não intercedia pela cidade. Ele nem conhecia, ele não estava nem aí pela cidade, porque ele sabia que aquela cidade também não era boa, não prestava. Entendeu? É só você entender as palavras. É só você entender o que Deus está falando. É só isso. Não adianta ficar enrolando seus irmãos. É só passar para eles. Ó, Deus falou contigo, meu filho Sandro. Pronto, eu passei para você. Pronto. Vá passar para os seus irmãos agora e explique para ele bem detalhadozinho. Porque aqui, meu filho Sandro, você passando direitinho e não mentindo para os seus irmãos, aqui você pode salvar as vidas. Com a minha palavra que é viva, Deus fala com a gente, irmão. Você pode salvar aquela vida que de repente está dentro de um Sodoma. Aparência, festas, prostituição, tudo bonito, belíssimas mulheres, belíssimos homens, tudo trajado perfeitamente com roupas belíssimas, caras para chamar a atenção, tem que ser cara para chamar a atenção. Sapatos caros, tudo de alta qualidade. Então, isso aí é tudo enganação. Se você conseguir observar o que Deus está mostrando, a visão, aí você vai entender. Olha, realmente, o que o irmão está falando é uma coisa que Deus está alertando. Só não vê e não escuta se não quiser. Porque a palavra está tudo direitinho. E outra, eu não sei nem o que foi que eu falei mais, irmão. Eu só sei que Deus, ele está aqui, ele usa a gente. E se você disser assim, irmão, mas o que foi que o irmão falou? E as palavras bem antes, eu não sei. Eu só sei que o nosso Deus é bom, ele é maravilhoso. Ele pede aqui para que você, né, tenha uma visão de saber aonde é que está, com quem caminha, aonde entra, que lugar você está entrando. Será que esse lugar é bom porque tem pessoas bonitas? Será que esse lugar tem Deus porque as pessoas são todas bonitas, as pessoas são tudo bem vestidas, né? A maioria tem carro, a maioria são empresários. Será que realmente essa congregação aí não é a Laodiceia? Será que essa congregação, porque tem lá, né, no livro de Coríntios, né? Só depois a gente rever isso aí. Passo a passo, né? Porque é tanta coisa, irmão, que a gente temos que ir de pouquinho. Porque se eu ficar levando aqui a Bíblia todinha para vocês, vocês não vão entender nada. É isso que Deus não quer que a gente faça. Não adianta eu chegar aqui, ó, que eu vou pedir para você que é pastor, que é bispo, que é apóstolo. Não adianta eu chegar aqui e levar aqui, ó, Gênesis capítulo 18, versículo 23 e o versículo 33. Aí pronto, eu falo aqui para vocês isso aqui. Aí eu paro, eu estou dando só esse exemplo, viu? Para vocês ter vergonha na cara e fazer as coisas de Deus certo. Essa é a realidade. Para nós fazer e deixar de estar mentindo. Não tem que deixar de mentir para os irmãos. Aí eu chego, li aqui. Não era para me dar só essa palavra? Não era para Deus me usar só nisso aqui? E por que eu vou daqui até Apocalipse? Daqui a pouco eu volto para o início da criação. Por que eu não consigo falar só do versículo 33 até do 23 até o 33 e que vocês entendam? Por que eu não, na minha mente, porque não tem Deus, irmão? Porque não tem o Espírito para que o Espírito Santo use. É só por isso. Porque se você tiver, você não vai enrolar os seus irmãos. Deus vai te usar, viu? Vai te usar, não precisa de alabiachúria, nem sobe, nem desce, porque nada vai acontecer, né? Não adianta, labiachúria não. Não adianta, vamos entender isso, vamos deixar essas línguas, ter cuidado com línguas estranhas, porque já está dizendo, é línguas estranhas. Não está falando que é língua que vem de Deus, entendeu? Então, Deus abençoe, porque o cachorro também ele já ouviu, e ele está me chamando aqui que ele quer falar comigo. E até o próximo vídeo. Deus ele é maravilhoso, tá vendo? Que é para mim não falar mais. Tá vendo aqui, ó? Tá bom, meu filho, tá vendo? Então, veio o nosso cachorrinho aqui e tá aqui com a gente. Que Deus te abençoe e a paz seja Jesus, né? E obrigado por ficar até o fim. Que Deus
esteja sempre presente na sua vida e que você seja homem e mulher fiel a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus que vai morar no céu.